Você sabia que é possível criar caricaturas dentro do Photoshop, mesmo que você não saiba desenhar? Bom, tudo que você vai precisar é a imagem que você quer dar esse efeito de caricatura. Recomendo que você pegue imagens do corpo inteiro para deixar ainda mais legal. Aqui eu já tenho essa imagem desse rapaz que eu peguei de um banco de imagem. E a primeira coisa que você precisa fazer é recortar o fundo. Eu vou fazer a seleção usando a Object Selection Tool. Vamos ver se ela vai funcionar direitinho aqui nessa imagem. Ela já funcionou muito bem aqui para mim. Agora eu vou com a Quick Selection Tool adicionar essas partes que ficaram de fora da seleção, para deixar ainda melhor. Lembrando que quanto mais tempo você se dedicar a fazer uma seleção bem feita, melhor vai ficar o resultado final da sua imagem. Depois de fazer a seleção, a gente vai criar uma máscara para remover esse fundo. E olha só como que já ficou. Para a gente saber se a seleção realmente ficou boa, eu vou adicionar uma cor sólida, de preferência com alguma cor bem chamativa, e que eu consiga visualizar se a nossa imagem ficou com as bordas esbranquiçadas. E aí eu já percebo claramente que tem várias partes aqui com essa borda esbranquiçada. Mas isso é bem rápido e simples de corrigir. Você pode manualmente pegar o seu brush na cor preta e pintar na máscara essas regiões esbranquiçadas, ou então você pode usar as propriedades da máscara. Eu gosto sempre de usar os dois, porque fica muito mais fácil e com resultado ainda melhor. Eu vou pegar o meu brush e vou já eliminar algumas partes para que eu não tenha tanta dificuldade na hora de mexer nas propriedades da máscara. Essa parte do cabelo não tem necessidade, tá? Porque a gente vai usar uma outra ferramenta dentro das propriedades da máscara. Na orelha também, você percebe que ficou bem pixelado, também não tem por que se preocupar. A única coisa que você tem que se preocupar usando o brush é de incluir coisas que não entraram na sua seleção. E eu só vou mudando da cor branca para o preto, para excluir e incluir dentro da seleção. Aqui, se eu já quiser tirar com o brush, fica ainda mais fácil na hora de refinar a seleção. Nessa etapa, eu só incluo e removo aqueles detalhes que ficaram mais grotescos, tá? Agora eu vou dar 2 cliques na máscara para abrir a propriedade dela. Primeira coisa que eu vou fazer, eu não mexo já de cara nesse painel da direita. Eu gosto de usar a minha Refine Edge Brush Tool, que é a segunda ferramenta aqui do menu do lado esquerdo. E eu já vou aqui no cabelo refinar essa seleção. É só eu clicar e arrastar pelos fios de cabelo. E olha só, eu percebo aqui que o Photoshop deixou algumas informações com transparência aqui no rosto dele. Eu vou pegar a terceira ferramenta, que é o Brush, e vou incluir novamente essa parte aqui. Lembrando que quanto mais você caprichar nessa seleção, melhor vai ficar o seu resultado final. E olha como que já tá bem melhor a nossa seleção. Você percebe que o cabelo ficou um pouquinho esbranquiçado, mas não tem problema, porque agora a gente vai começar a mexer nesse painel aqui do lado direito. E a primeira opção que você vai alterar é na opção de Smooth. Vou aplicar um pouquinho aqui, aumentar um pouco nesse slider. Talvez num valor de 3 eu já consiga resolver. E olha só o que essa primeira opção faz pra gente. Ela suaviza o pixelado das bordas. Só que eu ainda percebo que tem um pouquinho, então vou jogar de 3 para 4, vamos ver se melhora mais. Eu gosto também de colocar um pouquinho de feather, que é o desfoque nas nossas arestas. 0,5 eu acho que é o suficiente. E olha só como ele já resolve bastante o pixelado que tinha na imagem, inclusive aqui na orelha, ó. Vou aumentar um pouquinho de contrast, que ele vai fazer o recorte desse feather para não ficar tão desfocado. Só toma cuidado para não colocar um valor muito grande, porque senão ele vai deixar a nossa borda ali muito marcada, né? Muito dura. Vou deixar talvez em 15%. Legal. Shift Edge, essa seria a opção para você remover o esbranquiçado da sua imagem, caso ela tivesse. Ó, eu percebo que ainda tem um pouquinho. Como eu já tirei a maior parte manualmente, eu não vou precisar colocar um valor muito alto aqui. Olha só, menos 30% e ele já resolve pra gente o problema. Ó, vamos ver se a gente não perdeu nenhuma informação. Sempre que você usar Shift Edge, perceba se você não perdeu nenhuma informação, tá? Essa opção, ela contrai as suas arestas, então você pode acabar perdendo alguns detalhes dela. Tudo em ordem e, por fim, a última opção, Decontaminate Color, que é o que vai ajudar a gente a tirar esse esbranquiçado do cabelo. Vou ativar e voa lá, olha o que ele já faz pra gente. Só que você tem que tomar muito cuidado, porque essa opção, quanto mais tiver aqui de descontaminação de cores, né, para você remover essa invasão de cores, mais manchas ela pode causar na imagem. E olha como que ficou aqui a cabeça dele com essas manchas. Então eu vou diminuir até chegar a um valor aqui que não fique tão esbranquiçado, mas que também não cause muita mancha. Olha só, 60% já me agradou bastante, tá?
Lembrando que a gente vai colocar um background, então não vai ficar tão visível esse esbranquiçado ali. Ficou perfeito, ó, sem marcas de esbranquiçado e o recorte muito bem feito, preservando ainda por cima os fios de cabelo dele e também da barba. Vou dar um ok e aqui está a nossa seleção, ó. Repara só, antes, bem pixelado aqui no ombro e com as manchas brancas, e depois. Feito isso, eu vou aplicar essa máscara, botão direito aqui em cima, Apply Layer Mask, Ctrl A, Ctrl C e eu vou levar para um outro documento. Antes de redimensionar, converto para um objeto inteligente e agora sim eu já posso diminuir o tamanho dela, mais ou menos para o tamanho que eu desejo para o resultado final. Vou criar o meu background. Eu gosto de usar o ajuste de Gradient para criar um background com um efeito de vinheta. Vou tentar achar uma cor bem bacana aqui para nossa imagem, talvez um padrãozinho já do Photoshop. Esse eu já gostei mais, vou deixar em 120% de escala. Legal, já tenho o meu background criado. Agora, a próxima etapa que você precisa fazer é pegar a camada do modelo, né, a camada aqui do rapaz, e eu vou separar a cabeça do corpo. Pode usar a ferramenta de seleção que você desejar. Vou tentar com a Quick Selection. Depois de fazer a seleção, você vai pressionar o atalho Ctrl ou Command J para duplicar essa camada. E agora eu já tenho aqui só a cabeça dele separada. Vamos reparar como que ficou essa cabeça. Então eu vou aplicar uma cor sólida. Eu já percebo aqui que ficou alguns detalhezinhos que não deveria. Então eu vou ajustar. Vou criar uma máscara. Pego o meu brush na cor preta e vou limpar as regiões que eu não desejo dessa parte aqui. Aqui para mim já ficou perfeito, então eu posso excluir essa cor sólida. E essa cabeça aqui eu vou converter para um objeto inteligente. Agora começa a primeira etapa da nossa caricatura, que é aumentar a cabeça do personagem. Pressionei Ctrl T, vou aumentar aqui mais ou menos de um jeito que me agrade. Olha só, aqui já me agradou bastante, eu posso diminuir o corpo. Já tá ficando legal. Vou diminuir um pouco a minha artboard, que eu achei que ficou muito alta para cima. Legal, ficou ainda melhor. Agora a gente vai fazer os acabamentos, tá? Vou criar uma camada aqui embaixo, entre a cabeça e o corpo. Vou chamar de sombra. Pego o meu brush na cor preta e vou gerar uma pequena sombra aqui na parte do pescoço. Acho que ficou um pouco dura demais essa sombra, vou criar novamente. E olha só, antes, sem a sombra, e depois, um detalhe que já faz uma baita diferença. Vou diminuir um pouco a opacidade, que eu acho que está muito exagerado. E, por fim, a gente vai mesclar essas três camadas do corpo e da cabeça. Só que eu vou fazer uma cópia para manter os arquivos originais. Então, selecionei os três, Ctrl J e então Ctrl E para mesclar todos. Agrupo essas aqui e vou chamar de original. Caso algo não me agrade, eu consigo voltar e modificar o tamanho, a posição ou qualquer coisa sem perder os arquivos originais. Esse aqui eu vou renomear para caricatura e converter para um objeto inteligente. Agora a gente vai lá no menu Filter e usar a ferramenta Liquify. Ela que vai dar aquele tchan na nossa caricatura. Aqui na janela de Liquify, a primeira ferramenta que você vai usar é o atalho B, que é a Bloat Tool. Ela serve para inflar partes da nossa imagem. Então eu vou pegar ela aqui e vou inflar algumas regiões aqui do nosso personagem, tá? Posso, por exemplo, inflar o nariz. As configurações que eu recomendo. Tenta não usar uma densidade muito alta, tá? Porque senão ele vai gerar um efeito muito agressivo e, consequentemente, vai deformar a sua imagem, deixando mais artificial do que deveria. Então, ó, deixei em 50, vamos ver se vai ficar legal. Vou diminuir mais. Lembrando que quanto mais você diminui, mais concentrado vai ficar o efeito. Quanto mais você aumenta, mais regiões ele vai pegar no efeito, tá? Só toma cuidado para não deformar objetos como óculos, por exemplo, no rosto de uma pessoa, porque senão vai ficar muito na cara que você usou esse efeito aqui. Enfim, é caricatura, mas quanto menos pior a gente conseguir deixar, melhor, né? Olha só, já deu uma inflada, ó, antes e depois. Vou fazer a mesma coisa para os olhos, vou diminuir para o tamanho do olho e só dar alguns poucos cliques. Antes e depois. Vou inflar também a gravata dele. Lembrando, se eu clicar e segurar, ele vai ficar inflando até eu soltar o meu clique, tá? Então, ó, cliquei e segurei, ele vai ficar aqui até eu soltar o meu clique. Por isso que eu gosto de trabalhar com poucos cliques para não deformar muito a imagem. Inflar também aqui essa parte da gravata. Lembrando que quanto maior tiver o pincel desse efeito, menos ele vai deformar o entorno da imagem, né? Mais suave vai ficar o efeito. Eu posso fazer o inverso também. Ao invés de eu pegar essa ferramenta e inflar, eu posso desinflar. Então, por exemplo, se eu segurar a tecla Alt, eu posso murchar essa região daqui, ó, tá?
Então, só para vocês entenderem, quando você clica normalmente ele infla, quando você clica segurando Alt, ele desinfla. Por exemplo, se você quiser diminuir alguma parte do corpo dele, a orelha, por exemplo, segurando Alt, tá? Mas não é o que eu quero. Agora a gente vai passar para a próxima ferramenta, que é a primeira, o Warp Tool. Ela serve para a gente empurrar partes da nossa imagem. Então, por exemplo, se você quer emagrecer alguém ou diminuir a espessura de algum objeto, você pode usar essa ferramenta. O princípio é o mesmo da outra de inflar, tá? Então aqui na calça dele eu percebo que tá muito para cá o bolso. Eu posso vir aqui e puxar mais para dentro. Vou puxar mais para dentro aqui também. Consigo puxar o corpo dele também mais para dentro, para deixar ainda menor e ficar mais caricato. Só toma cuidado para não deixar com um membro do corpo dele maior ou menor do que o outro, tá? Porque pode causar uma certa estranheza. Então, ó, por exemplo, o ombro é interessante que você deixe na mesma proporção. E olha só, antes e depois, já deu bastante diferença, né? Eu acho que até mexeu na orelha ali sem querer. Vou pegar de novo aqui e voltar essa orelha original. Bom, acabou alterando a orelha, mas não tem problema. Deixa eu ver se não ficou ruim. Não, tá bem legal, mesmo a gente mexendo um pouco ali na orelha. A última ferramenta que a gente vai usar aqui dentro da Liquify é a Face Tool, atalho A. Ela faz com que o Photoshop reconheça automaticamente parte do rosto da imagem, tá? Então, no caso, ela vai detectar a boca, o nariz e o olho. E quando eu chegar perto, eu consigo aqui, ó, aumentar automaticamente, sem que deforme tanto o entorno da imagem, pegando realmente ali só aquela parte do rosto. O nariz eu posso esticar mais um pouquinho, subir mais. A boca eu posso criar um sorriso, olha só que interessante. Toma cuidado para não deixar muito artificial, tá? Então vou deixar mais ou menos aqui. Posso aumentar os lábios. E o rosto eu posso tanto diminuir quanto aumentar. Nesse caso eu acho que eu vou aumentar um pouquinho. E tudo isso de forma automática, só porque o Photoshop já detectou o rosto do personagem. Vou dar um OK agora. E olha só a diferença antes e depois. Nosso efeito já está quase pronto. Quase pronto. Vamos só fazer alguns acabamentos. O primeiro acabamento que a gente pode fazer é a sombra do personagem aqui no background. Então vou criar uma camadinha aqui atrás dele. Vou chamar de sombra projetada. Pego o meu brush na cor preta e vou pintar essa região aqui de trás dele. Só criando essa silhueta, como se eu tivesse uma fonte de luz vindo aqui do lado direito. Olha só, a sombra ficou bem forte, não tem problema, como é caricatura, é bom a gente deixar alguns elementos da composição bem exagerado mesmo, mas eu vou diminuir para 80% de opacidade. Já me agradou bastante, vou compor um pouco mais o background, vou colocar uma textura, venho aqui nos ajustes e pattern. Vamos procurar algum pattern que fique legal aqui na nossa imagem. Talvez esse mesmo de pontilhado. Mudo o modo de mesclagem para multiply. Olha como que ficou. Vou diminuir a opacidade. Vou diminuir a escala, aliás. 50. Olha só o nosso background como já ficou bem interessante. E antes da gente finalizar no Camera Raw, no querido Camera Raw, vou criar uma camada em cima da nossa caricatura. Pego o meu brush. Na verdade, vou criar de uma outra forma. A gente vai criar um efeito de luz agora. Eu vou vir nos ajustes, aplicar um Solid Color e escolher a cor que eu desejar para a minha luz. Vou pegar uma mais puxada para o azul. Talvez esse azul aqui, para combinar com o background. Dou um OK e vou mudar o modo de mesclagem para Linear Dodge Edge, tá? O modo de mesclagem que vai ajudar a gente a criar esse efeito de iluminação. Inverto a máscara, pego o meu brush na cor branca e vou pintar só aqui desse lado, ó, gerando esse efeito de luz. Olha que interessante. Tenta achar uma posição que fique legal. Acho que aqui mesmo, diminui um pouco a opacidade. Legal, se você quiser criar um outro ponto de luz vindo aqui do lado esquerdo, você também pode. Você criaria outro Solid Color com alguma outra cor. Talvez agora uma cor mais quente. Inverto, mudo para Linear Dodge e passo aqui só desse outro lado. E diminuo a opacidade. Olha só, sem os efeitos de luz, com os efeitos de luz. Já fica bem mais interessante, né? Eu vou deixar mesmo só uma luz para a nossa sombra projetada aqui fazer sentido. Então vou deixar só essa do lado direito. Vou subir um pouco mais a opacidade. E agora que eu já criei o meu efeito de luz, vou voltar na camada da caricatura e aplicar um outro filtro, que é o filtro de pintura a óleo. Vai em Filter e Stylize, então Oil Paint. Essa opção simula pra gente o efeito de pintura a óleo na nossa imagem. Olha como que fica bem interessante, ó. Ele dá essa textura de desenho. A primeira opção, Stylization, quanto mais forte você deixar,
mais vai ficar marcado essa textura de desenho, mais artificial vai ficar. Eu vou deixar um valor pequeno, talvez 1,5, para mim ficou ok. Na segunda opção, Clean Lines, é o quanto essa textura vai ficar marcada. Quanto maior for o valor desse ajuste, menos textura vai ter na sua imagem. Quanto menor, mais textura vai ficar visível, como por exemplo, os fios do cabelo. Em Scale, você vai ajustar o quanto você quer de escala para esse efeito. Vou deixar em 2 mesmo. E na última opção, essa sim muito importante, Bristol Detail, seria os detalhes da cerda do pincel. Como se você estivesse simulando a utilização de um pincel, realmente numa pintura a óleo. Quanto maior for esse valor, mais demarcado vai ficar as cerdas do pincel. E quanto menor, menos demarcado vai ficar. Então eu vou deixar em 3 para não ficar tão demarcado. A última opção eu sempre gosto de deixar desativado, porque olha só, se eu ativar essa opção, ele fica com uma textura muito esquisita, tá? Não é o que eu quero. Então vou desativar a opção de Lighting. Deixa eu ver se dá para melhorar um pouco mais. Eu ainda acho que está muito caricato. Eu ainda quero deixar ele com uma pele, com a textura mais real possível. Acho que com essa configuração ficou ok. Olha só, antes e depois. Vou dar um ok. Agora sim, para fechar com chave de ouro, vamos lá em cima, Ctrl Alt Shift E. Vou mesclar todas as camadas. E essa camada nova que foi criada, renomeio para final e converto para um objeto inteligente. Vou lá em cima em Filter. Então, Camera Raw Filter, para a gente dar o acabamento à nossa composição. Primeira coisa que eu vou ajustar aqui no Camera Raw é já a temperatura da nossa imagem. Vou puxar um pouco mais do azul e talvez um pouco mais do magenta. Mais ou menos assim. Vou ajustar o Exposure. Aqui não existe um valor exato para vocês colocarem no Camera Raw, tudo vai depender das condições de luz da sua imagem e também do resultado final que você deseja, então não tem uma regra. Em Texture, eu vou aumentar um pouco, para ele trazer um pouco mais ali da textura original da imagem. Vou deixar em 10. Vou deixar a sombra bem demarcada mesmo, para ficar mais legal o efeito. Aumentar um pouco o Vibrance. Nas curvas, eu posso puxar um pouco mais do vermelho, pouca coisa. E também o azul. Olha que interessante. Até puxar o oposto, ó. Puxar um pouco mais do amarelo. Olha só, antes e depois. Vou vir aqui em Effects, colocar um pouco de granulado na nossa imagem. Olha que interessante que tá ficando. Vou deixar em 20 de grain, menos 15. 15 ficou legal. Ativar um efeito de vinheta para escurecer as bordas da nossa imagem. Vou mexer também no Color Grading, puxar uma cor um pouco mais quente aqui na pele dele. Nos highlights também, pouca coisa. E um pouco mais de azul aqui nas shadows. E olha só como que já ficou com um efeito muito interessante. Vou dar um ok. E aí está a nossa imagem final. Só para vocês entenderem, vamos ver a caricatura original, olha só, e com o Camera Raw. A imagem original, esse foi o antes, a imagem original, e esse foi o depois. Um efeito muito simples de ser feito, que deixou com um resultado muito bonitinho. Você pode facilmente comercializar esse tipo de arte, seja para estampar caneca, seja para estampar camisetas, ou até mesmo para fazer quadros, tá? Facilmente comercializável. As pessoas olham esse tipo de arte aqui e elas acham muito interessante. E o mais importante desse pit stop que eu quero deixar de aprendizado para você, não é só o efeito de caricatura, mas sim todos os ajustes, tudo que a gente fez para chegar nesse resultado final. Então a gente viu como fazer um recorte, como refinar o recorte para deixar bem perfeitinho, como usar os ajustes para criar efeito de luz, como criar sombra e principalmente como usar a ferramenta Liquify adequadamente para que não cause deformações na sua imagem. Olha só, nem parece que a gente usou a Liquify como a gente costuma ver aí pela internet, aquelas imagens com deformações muito óbvias, e depois finalizamos no Camera Raw, onde também você pode dar efeitos incríveis para qualquer imagem, independente se é uma caricatura ou uma arte para social media. Espero de verdade que vocês tenham gostado, peço para que vocês pratiquem, faça, posta o resultado final lá nos seus stories, me marca, @lançamais, e eu vou fazer questão de te repostar. Não se esqueça também de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder os próximos vídeos. E aproveita, me diz aqui nos comentários o que você achou desse efeito. Espero que vocês tenham gostado e te vejo no próximo vídeo.